Podeis assentar. Meus irmãos, uma alegria poder estar com todos novamente, desta oportunidade para entregar a palavra de Deus. Eu não pude estar com os irmãos aqui na vigília, eu estive em viagem já logo pela manhã para Praia Grande, resolver uma situação de uma dificuldade de alguns irmãos que estão enfrentando ali. Então foi uma manhã toda viajando, retornei no mesmo dia e ainda tivemos culto. Eu estava muito cansado, por isso não estive com os irmãos na vigília, mas eu soube que foi muito bom, né? Apesar da fatalidade, da tristeza que tivemos no final do passamento do pai do pastor Douglas, e nós então passamos a orar pela família enlutada, né? Deus continue abençoando o pastor Douglas com toda a sua casa. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Números, capítulo 10. Os irmãos têm acompanhado as notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia, não é? Na verdade, não é uma guerra, é um massacre, né? E recentemente eu li uma reportagem do repórter que estava lá na Ucrânia quando percebeu os primeiros sinais das sirenes da guerra, alertando aos moradores de Kiev que o bombardeio estava começando. E ele diz no seu relato que foram os sons, os barulhos mais horríveis que ele já ouviu em toda a sua vida. Ficaram marcados na sua mente, no seu coração, aqueles sinais de orientação de guerra. O texto que nós temos aí diz assim, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Nesse primeiro versículo nós já encontramos a orientação de Deus a Moisés. No capítulo anterior, ele falou sobre o sinal que era para os olhos, não é? O sinal da nuvem que se levantava de sobre o tabernáculo, e quando esta se levantasse, todo o povo deveria também levantar. Quando esta pousasse ou parasse, todos também deveriam parar aonde a nuvem parasse. Eles deveriam estar acompanhando a nuvem, não é? A nuvem era um sinal para que eles saíssem ou parassem também. Neste capítulo, o Senhor Deus passa a dar a eles, então, um comportamento que deverão ter como estatuto perpétuo também. Neste momento já não é mais para os olhos, mas para os ouvidos. Eles não deverão estar apenas atentos pelos olhos, mas agora deverão estar atentos também pela audição, pelos que eles ouvirão por longos séculos. Ele, então, o Senhor Deus, diz que eles devem fazer 2 trombetas de prata, de obra batida, ela deveria ser arredondada, não é? E elas seriam para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então essas trombetas, elas serviriam para convocar, para reunir, para juntar. Congregação aqui é quando o povo de Deus se reúne. Não é o local, mas é o momento do ajuntamento. É a assembleia, ou seja, a convocação e o comparecimento mediante convocação. Congregação não é o local, como nós conhecemos hoje, mas é o ajuntamento em dia específico programado. E também estas trombetas serviriam para partida, então para convocar, para reunir, como também para partir. E isso para a partida dos arraiais. E para a partida dos arraiais, então, ele generaliza para todos os acampamentos.
não é somente para aquele povo que se juntou por convocação, mas para todos os arraiais, ou seja, todo o povo que com eles estão. O versículo 3 diz: E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Ele explica que deveria haver um modo correto de se tocar as trombetas. E as trombetas, então, poderiam ser tocadas em conjunto ou de forma única, ou uma trombeta ou as duas trombetas sendo tocadas ao mesmo tempo. E ele informa que deveria ser feito assim, tocando ambas, tinha o único sinal de que a congregação deveria se congregar à porta da tenda da congregação. Quando eles ouvissem as duas trombetas sendo tocadas simultaneamente, eles deveriam se reunir. Então deveria haver atenção pelos ouvidos a saber o que foi tocado, como foi tocado. Porque diferentes tipos de toque, ou uma trombeta ou duas trombetas, poderiam significar outra coisa. A atenção era muito grande. Era uma espécie de sinal de convocação para a massa. Hoje nós temos inúmeros caminhos de comunicação, como está acontecendo aí um debate, vocês sabem muito bem o que está acontecendo no cenário, talvez não todos, mas no cenário do Brasil, sobre o Telegram. E há um grande celeuma já levantado com relação ao fim da prática, do uso do Telegram aqui no Brasil, sendo ele um canal de comunicação livre, aberto, sem qualquer restrição. Neste período, nós não temos nenhum tipo de comunicação que estamos lendo, senão a trombeta. E elas poderiam dizer para essa multidão de gente, milhões de pessoas, como eles deveriam proceder. O versículo 4 diz: Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Havia um tipo de toque para o povo, para a congregação se reunir à porta da tenda. Mas havia um tipo de toque que era somente para os príncipes, os líderes do povo. Um toque para toda a multidão, um outro toque somente para os líderes e povo. Era assim que eles deveriam proceder a partir desse momento em que o sinal de Deus está sendo dado. No versículo 5 diz: Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Quando o toque fosse retinindo, já não era mais para se ajuntar. O toque agora era para sair. Há um toque para o ajuntamento e há um toque para a saída. Toques diferentes para cada situação. Deus está treinando os ouvidos do seu povo para saberem ouvir. Versículo 6 diz: Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Além dos ouvidos atentos, eles deviam entender quantas vezes retiniram as trombetas, porque cada alojamento, cada acampamento deveria se levantar ao seu toque. Havia ordem, havia organização. Eles estavam atentos aos sons das trombetas para saberem qual região se levantava primeiro. Eles tinham organização para saber ouvir, para saber levantar, para saber sair. Organização para encontrar, para congregar e organização para recolher e sair do acampamento. Tudo isso eles estavam sendo orientados a observarem a partir de então. Versículo de número 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Ele repete uma forma que ele já tinha falado. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações.
ele não disse que qualquer pessoa pode tocar a trombeta. Apenas os filhos de Arão. Os sacerdotes devem tocar a trombeta. Logo, não se deve esperar que pessoas da congregação tomem esse serviço. O serviço de tocar a trombeta é dado ao sacerdote. O sacerdote está incumbido pelo Senhor de fazer esse serviço, de se tornar responsável para ser autoridade sobre o povo no instrumento. Eles devem fazer uso de forma correta, e isso não é para qualquer pessoa. Isso é para uma linhagem, é para uma família específica. E não por seletismo, e não por eletismo também, mas por causa da forma de Deus agir, em que as pessoas entendem o papel de cada uma no reino de Deus. Não é por preferência, mas é porque todos deverão respeitar como Deus age e como Deus organiza essa grande nação que ele pretende formar, como ele disse aos antepassados, os pais. E ele disse então no versículo 9: e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, o que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo. Olha que interessante. Elas são retinindo para saírem, mas também para saírem para a peleja. E quando é que eu sei que há uma peleja ou não? Os do país que acabei de mencionar sabiam que Kiev estaria sendo bombardeado. Mas e neste caso, como é que eles sabiam que era para uma guerra? Eles deveriam saber quando era para a guerra, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Eles deveriam estar preparados para saber ouvir as trombetas para saírem à guerra. 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, disse ele. As trombetas deveriam ser sinal para inúmeras atividades. Para sair para a guerra, para o dia de alegria, para o dia da festa, para o dia do holocausto, para o dia das ofertas pacíficas, para toda ocasião, ao iniciar de cada mês, eles tinham os toques das trombetas. Era o tempo inteiro. E eles deviam saber quando era um toque de trombeta para se reunir, quando era um toque de trombeta para sair, quando era um toque de trombeta para a guerra, quando era um toque de trombeta para a alegria, para o sacrifício. Tudo tinha um toque de trombeta. 11. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Até aqui era pura instrução, mas chegou o dia de levantarem um acampamento. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. E eles tinham que parar. Essa era a ordenança do capítulo 9. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Abinadab. E sobre o exército das tribos dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Sur. E sobre o exército da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. 17. Então desarmaram o tabernáculo os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Tanto 17 como 21 fala de uma ordem de tribos que levam o tabernáculo na frente ou à frente dos demais. Percebam que essas famílias são responsáveis por irem à frente. E são os únicos que fazem isso, além dos sacerdotes, porque eles carregam os utensílios das coisas sagradas. São pessoas que podem se antecipar porque têm uma grande responsabilidade sobre aquilo que é sagrado. Por isso, só pode tomar responsabilidade sobre as coisas sagradas aqueles que são especificamente para isso instruídos.
Os que não são instruídos para carregarem as coisas sagradas não terão compromisso sobre as coisas sagradas. Farão profanação daquilo que é sagrado e farão sagrado aquilo que é profano. Essas famílias, elas tinham o cuidado de terem que se antecipar adiante dos demais, porque carregavam as coisas sagradas. Não eram qualquer pessoas, não eram de qualquer família, eram de famílias específicas e estavam encarregados de desmontarem os utensílios e levarem adiante do povo com toda reverência. Nós não podemos carregar as coisas sagradas a qualquer maneira. Aqueles que estão indo à frente para preparar o lugar do encontro devem ser pessoas que têm consciência que devem se antecipar e não se atrasar. Se levam as coisas sagradas, não podem estar atrasados. Como podem estar atrasados aqueles que preparam de antemão o local do encontro? É isso que o texto está dizendo. Os que preparam as coisas sagradas para o local do encontro devem ser antecipados. Depois, diz o 18, partiu a bandeira do arraial de Rubem, segundo os seus exércitos, sobre os exércitos estava Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. 21, que já mencionei e repito, então partiram os coatitas. Lembram que existe a tribo de Merari e também agora os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Havia uma ordem de proceder com as coisas sagradas. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, sobre o seu exército estava Elissama, filho de Amiúde, sobre os exércitos da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, de onde vem futuramente aquele homem conhecido no Novo Testamento como Gamaliel, a quem o apóstolo Paulo garante que cresceu aos seus pés. Filho de Pedazur. 24. Sobre o exército dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo o seu exército. Sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Sobre o exército das tribos dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Lembre-se que tudo que você encontra na Bíblia não é por acaso. Existe ordem para nos dizer que nas coisas de Deus existe ordem. O povo de Deus sempre foi um povo ordeiro. O Senhor Deus ensinou o povo a ser ordeiro e acompanhar a sua ordem, cada um segundo a sua família. As famílias tinham que respeitar o seu momento, o seu lugar. Cada um no seu momento, cada um no seu lugar. Para o bom andamento da obra de Deus era necessário eles entenderem isso. Versículo 29. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco e sucedendo o bem do Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. E pausando ela dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Ele tinha uma fala para cada ocasião. O homem de Deus tinha uma palavra para cada ocasião. Eles tinham sons,
eles tinham sinais para os olhos, sinais para os ouvidos, eles tinham uma palavra certa para cada momento. Mas isso vai ser sempre assim? Não. Nós vamos ver inúmeros casos em que as trombetas estarão juntas, por exemplo, na reconstrução do muro, em Neemias capítulo 4, versículo 18, eles estão ajudando na reconstrução, mas estão com as trombetas nas mãos. O alcance disso tudo, diz Isaías 18:3, vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Já havia uma promessa para as outras nações também, de que o Senhor daria sinais, através das bandeiras, do alvorar das bandeiras, também como das trombetas. No versículo 27:13 do mesmo profeta Isaías, ele diz, e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Tudo isso com objetividade do Senhor. O Senhor Deus tem uma ordem, uma lógica, não é? No capítulo 58 do mesmo profeta, versículo 1, diz assim, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Devia ser de forma uniforme também, tal como ele havia ordenado. Jeremias, no capítulo 4, versículo 5, diz, anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Havia uma sequência, havia uma ordem, havia uma lógica no pensamento de Deus. Mas o povo vai se cansar dos sinais de Deus. O povo consegue conviver com os sinais de Deus por um tempo, mas chega um tempo que eles começam a se cansar destes sinais. Jeremias, no capítulo 4, versículo 19 e 22, nós encontramos escrito, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Eles estão comovidos com os sons das trombetas, com as bandeiras que vão passando adiante dos arraiais, e eles estão comovidos pelas suas entranhas. Eles não aguentam mais o som da trombeta. Eles se cansaram dos sinais de Deus. Eles não querem mais observar os sinais de Deus. Eles não querem mais sobreviver com estas ordenanças. Estão cansados, querem se ver livres das ordenanças do Senhor. E o versículo 6, retornando apenas um pouco numa questão de lógica de texto, ele diz assim, versículo 17 de Jeremias 6, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Eles decidiram não escutar mais. O Senhor Deus disse, coloquem, eles dizem, nós não vamos ouvir, nós não queremos ouvir. Paulo futuramente vai dizer, aqui uma questão de métrica para fala, não que não tivesse dito, como ele já disse, mas nós leremos futuramente num texto em que Paulo disse que chegaria um tempo em que as pessoas amontoariam para si doutores para falarem segundo as suas sutilezas, vãs filosofias, segundo o coração e a mente deles. Eles amontoariam para si pessoas que falem o que eles querem ouvir.
Tal como também, se eu não me engano, o profeta Ezequiel, que Deus chega um momento e diz para ele, o povo, casa rebelde, vem a você te ouvir como um bom tangedor, como um bom músico, eles gostam do que você diz, eles elogiam a sua música, eles elogiam o seu modo de proceder, mas eles não acomodam a vida à santidade. Eles acham você bonitinho, um bom orador, eles gostam da sua prédica, eles saem elogiando a sua fala, mas não servem para nada. Jeremias, no capítulo 42, versículo 13 e 14, diz: Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, não ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Eles disseram, nós não queremos ficar aqui ouvindo mais essas trombetas, esses sinais, nós vamos para o Egito. Viver nessa religião, viver no meio desse povo, com esse negócio de sinal, de trombeta, de sinal de Deus, de voz de Deus, ter que ouvir Deus o tempo inteiro, ter que ficar ouvindo a palavra de Deus o tempo todo, esperando em Deus o tempo todo. Não, nós não queremos mais saber disso. Ficar no meio do povo de Deus, ouvindo esses homens vociferando desses microfones, nós não queremos mais saber destas coisas. Antes iremos ao Egito, porque lá nós não ouviremos mais essas trombetas. Ezequiel 7,14 diz, tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja. Porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Chegou o momento que, devido ao descaso, Deus disse, eles até tocaram a trombeta, mas eles já não tinham mais exército para se colocar à guerra. O povo ouviu a trombeta, mas não haviam mais guerreiros para guerrear, porque a ira de Deus já estava acesa. Não adianta mais trombeta, é tarde demais. Não há quem se levante dos arraiais para enfrentar o inimigo. Eles foram quebrando as coisas de Deus, os sinais de Deus, desobedecendo as coisas que Deus ordenou, a chegar um ponto em que o inimigo está à espreita e eles não têm quem ouça as trombetas, mas foram eles que escutaram, foram eles que quiseram isso, foram eles que decidiram isso. No capítulo 33 do mesmo profeta, Ezequiel diz assim, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se não dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida sobre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. É responsabilidade ainda do sacerdote, do atalaia, tocar a trombeta. A trombeta precisa estar à boca daquele que observa, daquele que pode receber de Deus o sinal, a voz, o comando, a ordem. Sobre nossa responsabilidade recai estar alerta para os sinais de Deus e saber avisar o povo. Versículo 6 do capítulo 3 de Amós diz, tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Ele confirma que o som da buzina ou da trombeta pode causar um estremecer, mas pode acontecer que eles podem perder isso. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8 diz, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Olha como Paulo, séculos depois,
está retomando o capítulo de Números, capítulo 10, Números capítulo 10, a falar que a trombeta tem um jeito certo de ser tocado, porque se ela der o som errado, as pessoas não vão se preparar para a batalha. Eu tenho procurado algumas respostas para o porquê tanta prevaricação com a obra de Deus nos nossos dias, tanta letargia, tanto cansaço, tantas desculpas, e não vejo outras respostas senão essa, que as pessoas não sabem mais discernir os sons. Nós às vezes falamos oração e as pessoas não querem orar. Nós dizemos evangelismo e as pessoas não querem evangelizar. Nós falamos discipulado e as pessoas não querem discipular nem ser discipuladas. Nós falamos às vezes jejum e as pessoas nem sabem mais quando foi a última vez que jejuaram. Nós não estamos mais sabendo ouvir os sons. E como é que nós nos prepararemos para a batalha se os sons estiverem dando sinal errado? Se nós não sabemos mais identificar os sons, se quem toca também não sabe tocar mais, o povo está perdido. Certa vez o profeta foi orientado porque os falsos profetas estavam dizendo paz, 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 quando não havia paz. Deus disse, os profetas curam levianamente a ferida do meu povo. Os falsos sacerdotes, os falsos líderes, ministros, obreiros e pastores falsos estão pregando paz a um povo que não deveria estar ouvindo sobre a paz ainda, porque permanecem em guerra contra Deus. Estão em guerra declarada contra o Senhor, não querem ouvir a voz do Senhor, e os falsos profetas estão anunciando paz a essa gente que é inimiga de Deus ainda em sua essência, em sua natureza. Não querem se ajuntar à igreja, não querem dar as mãos para os trabalhos da igreja, não querem se envolver com nada, não querem participar de grupos, não querem ofertar, não querem participar da vida financeira, não querem participar da vida de oração, não querem participar dos louvores, do coral, da mocidade, do círculo de oração, não querem participar de nada. Não querem participar de mais nada. Como é que vai se preparar para a batalha um povo desse? Se o som for incerto, quem se preparará para a batalha? São pior do que o cavalo. Com toda a permissão de não ofender ninguém, apenas uma metáfora. Não me tenham por mal, não sou nenhum neófito. Mas veja o que Jó diz no capítulo 39, versículos 22 a 25. Está falando sobre o cavalo. Ele ri-se do temor, não se espanta, não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e o dardo. Sacudindo-se, removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas diz, eia! E de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido. O cavalo anda doido, tá nem aí para som de trombeta, som de buzina, não tem medo de nada, vai para frente, vai para cima. Como muitos hoje, não estão mais interessados nos sinais de Deus, não estão mais alertas às coisas que estão acontecendo, estão como os cavalos, não se importando mais com a voz de Deus. A voz vem, o sinal vem, a trombeta toca, e eles não dão a mínima para as trombetas de Deus. Como cavalos, como animais em guerra, dando pouca importância à vida. A nossa vida é importante, porque o Senhor Jesus deu a própria vida para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós não podemos sair como os cavalos, irmãos, ignorando os sinais de Deus, os toques de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós devemos atentar à orientação do Senhor e estarmos preparados. Diz ainda este texto,
Daniel capítulo 3, versículo 15. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, não vou ler tudo porque o meu tempo já está acabando, os irmãos me teriam mal. Vocês conhecem o texto. O povo não quis ouvir as buzinas, as trombetas, enquanto estavam com o povo de Deus. Quando eles se deram conta, eles estão na Babilônia. E há uma ordenança, que é o som da buzina da Babilônia. Eles deverão se render e adorar a estátua. Não quiseram ouvir os sinais de Deus enquanto o povo de Deus foram levados cativos e agora terão que se render ainda à buzina. Não adianta querer fugir da buzina, da trombeta. Ele está em qualquer lugar, os ucranianos que o digam. Estão ouvindo buzina o tempo inteiro, trombeta e sirene o tempo inteiro, porque o bombardeio está vindo. Meus irmãos, os jovens, sabendo que os seus pais é que se deram de ombros para os sinais e as trombetas de Deus, estes jovens que estão neste capítulo tomaram uma resoluta decisão. Foi por causa da negligência e prevaricação dos nossos pais é que nós estamos aqui. Eles voltaram as costas para os sinais de Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Mas hoje nós tomamos a firme decisão de que nós não nos renderemos ao som da trombeta da Babilônia. Nossos pais não ouviram os sinais na nossa terra, mas nós, a partir de agora, nós seremos fiéis ao nosso Senhor. Não importa o quanto toquem as trombetas da Babilônia, nós permaneceremos fiéis. Ao ponto do rei dizer, nós podemos lançá-los na fornalha, nós podemos fazer o que está determinado. Se vocês não adorarem, eu vou dar uma última chance. Vai tocar novamente a trombeta, e eles entendem, eles dizem, saiba tu, ó rei, que o nosso Deus pode muito bem nos livrar da tua fornalha. Mas se ele não livrar, fique sabendo também, tu, ó rei, que nós não vamos nos dobrar, nos curvar e adorar a estátua. Nós não vamos mais fazer isso, nós temos uma determinação que não vamos nos curvar aos sinais, a não ser os sinais de Deus. Por último, cito 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e encerro. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. Se você trocou os sinais de Deus por sinais de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, isso é com você. Se você não consegue mais ouvir a palavra de Deus, isso é com você. Sinto muito. Mas os métodos de Deus continuam os mesmos. Os anjos trocarão as suas trombetas, cada um pela sua ordem, e a palavra de Deus garante que o método de Deus de arregimentar o seu povo será ainda pela trombeta. Ele ainda tem uma última trombeta a ser tocada, e só ouvirá o som da última trombeta quem não se cansou dos sinais de Deus. Não nos cansemos, pois, irmãos, dos sinais de Deus, porque a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Estejamos, pois, preparados com os ouvidos atentos aos sinais de Deus, porque ela vai soar e breve está por chegar esse dia. Amém.